Fala galera, aqui é o Ryo, seja bem-vindo à nossa terceira aula de matemática básica e hoje eu quero tirar as grandes dúvidas que eu acho que a maioria de vocês tem, as grandes dificuldades que é, por exemplo, interpretar uma expressãozinha numérica, entender qual que é a diferença de você ter parênteses ou não ter parênteses, ou quando que é o sinal do número e quando que é uma operação matemática, quando que acontece um, quando que acontece outro, porque, por exemplo, olha essas contas que a gente tem aqui na tela. Quando a gente tem subtração ou adição e a gente tem o sinal do número, como que a gente sabe diferenciar o que é a operação matemática e o que é o sinal do número, se ele é positivo ou negativo, né? Então, isso que a gente vai aprender hoje. Vamos aprender sobre sinais, parênteses, níveis de operação, distributivas, evidência e expressões numéricas, tá bom? Então, pega o papel e caneta, você sempre tem que fazer os exercícios, os exemplos que eu estou trazendo aqui junto comigo, junto não, até antes, né? Tenta fazer e compara o resultado com o que eu fiz, para que aí você, se você errou alguma coisa, você já vai aprender na hora, você já vai se corrigir, porque se você só assistir a minha aula e você não fizer antes e não tentar fazer, você não vai saber qual que é a sua dificuldade, entendeu? Você vai só estar me copiando, você nunca vai conseguir aprender direito. Então é importantíssimo que você faça também. Bora lá. Primeira questão, a gente tem aqui algumas formas de escrever uma continha básica de matemática. Então a gente aprendeu nas primeiras aulas, subtração, por exemplo. 2 menos 4. Legal? O que quer dizer? Eu tenho o número 2, que é um número positivo, certo? Porque ele tem um sinal aqui invisível, positivo na frente. Então é como se tivesse um mais aqui. Então a gente está falando do 2 positivo. E desse 2 positivo eu estou subtraindo o quê? Eu estou subtraindo o número 4. Legal? Só que a gente também aprendeu que o sinal do número é o que está à esquerda do número. E aí a gente entra num problema. Qual que é o problema? Se esse número aqui é menos 4, eu estou fazendo, então, mais 2 menos 4, o que não é verdade. Então, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que, quando tem o sinal de mais ou menos, adição ou subtração, tanto faz se ele é o sinal da operação ou do número. Como assim, ó? Então, aqui nesse caso, quando eu falo de menos 4, como esse sinal ele está sendo utilizado para a operação numérica, ou seja, subtração, a gente vai entender que esse 4 aqui ele tem um mais invisível na frente. Ah, Rio, mas você não falou também que o sinal à esquerda do número é o sinal do número? Então esse número aqui é negativo? Pode ser, mas olha só. Como que a gente tem que entender então? Aqui a gente tem um mais 2, né? Consideramos que ele é positivo. Estamos subtraindo. Então isso aqui é a operação. E aqui a gente vai considerar, por não ter o sinal, que esse número também é positivo. Então eu tenho 2 menos 4. Um número positivo. Vamos escrever numa reta numérica aqui para a gente entender. Né? Então isso aqui é 0, 1, 2. O que eu estou falando? Começamos do número 2 positivo. Estamos recuando 1, 2, 3, 4 casas na nossa escala, que vai ser um resultado menos 2. Tá? Então, eu tenho R$2 e eu estou removendo 4. Então, eu estou tirando 1, 2, 3, 4. O meu resultado vai ser menos 2. Ok? Essa é a conta que você vai fazer. Só que, o que acontece? Como eu disse, a gente escreve assim, só que o significado disso daqui, a gente pode ler e interpretar de diversas formas. Então, essa é uma interpretação que a gente tem. Outra interpretação que a gente teria é falar o seguinte: eu tenho o número 2, certo? E eu estou juntando com outro número, que é o número menos 4. Então, eu tenho 2, e eu estou juntando com o número menos 4. Posso interpretar assim também e ignorar o sinal que existe entre eles. Por quê? Sempre que a gente coloca dois números, se a gente tem duas quantidades, e a gente aproxima eles, por exemplo, né, a gente aproxima o 2 e o menos 4 aqui, a gente está juntando as coisas. A adição é o quê? Juntar. Então, imagina que você tem ali
uma notinha com uma dívida com um saldo de R$2 na sua gaveta, e você também tem uma nota de uma dívida de -4. Naturalmente, se você quer saber seu saldo final, você vai juntar os dois. Então, você está pegando uma coisa positiva e juntando com uma negativa. E quando você junta a positiva com a negativa, o que vai acontecer? Vai dar -2, vai dar, né? O lado que tiver mais vai ganhar. Então, a gente também pode entender que existe uma adição invisível entre dois números, que estão sendo representados pelos sinais. Então, aqui a gente pode interpretar daquela forma. Eu tenho +2 positivo e eu tenho -4 negativo, que, matematicamente, na verdade, o correto seria escrever assim, né? +2, a gente coloca entre parênteses, e aí a gente vai colocar mais -4. Então, eu estou falando do sinal do número, deixando claro qual que é o sinal dos números, e aqui eu estou informando a operação, tá? Então, essa daqui seria a escrita completa ideal. Por que a gente não escreve assim? Porque é mais complicado. E porque não tem o porquê. Porque o resultado sempre vai ser -2. Aqui vai ser -2. Aqui vai ser -2. Então, são formas equivalentes de você escrever. É a mesma coisa, entende? Então, já que é equivalente, vamos escrever da forma mais simples. Só que na hora de interpretar, você tem que ter o conhecimento matemático de que isso daqui, todas essas formas aqui são a mesma coisa, dizem sobre a mesma coisa. Da mesma forma, eu posso falar o quê? Número 2 positivo, removendo o número 4 positivo, igual que a gente falou antes. Então, eu tenho o número 2 positivo, e eu estou fazendo uma subtração bem específica, que eu quero subtrair os valores de um positivo de outro positivo. Então, todas essas formas aqui, elas resultam no mesmo valor. Tá? Então, dá na mesma. Dá na mesma você pensar dessas formas. O que você não pode fazer é o seguinte. A única coisa que você não pode fazer é, eu tenho aqui 2 menos 4, e aí eu interpreto que eu tenho uma subtração, e como o menos está do lado do 4, esse 4 vale -4. Ou seja, eu transformaria isso daqui em 2 menos -4. Então, eu transformar disso para isso é um pecado, não pode acontecer nunca. Por quê? Porque agora eu estou duplicando o sinal. Entende? Quando eu falo do sinal positivo, o sinal positivo ele existe invisível em todo lugar da matemática. Sempre que você não vê um sinal, existe um positivo ali. Então, quer dizer que, se eu escrever -2, existe um sinal positivo aqui? Existe. Eu posso escrever menos mais 2. Eu posso reescrever assim, ou eu posso escrever mais -2. E tudo isso daqui vai ser igual a mesma coisa, -2. Então, o sinal positivo, ele não altera nada na matemática. Ele é um sinal que, quando você não tem ele, você pode colocar ele lá e ele não muda, entende? Agora, o sinal negativo é o oposto. O sinal negativo, quando você adiciona um sinal negativo, dá bosta. Então, dito isso, quando eu tenho tudo isso aqui, se eu pegar um sinal negativo e eu transformar em 2 sinais negativos, eu transformo em operação. Por quê? 2 menos -4 vai ser igual a 2 mais 4. E aí eu não posso falar que 2 menos 4 é igual a 2 mais 4. Isso aqui não existe. Entende? Estou falando que o sinal positivo e negativo são iguais. Não dá. Então, não posso fazer isso daqui. Aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 mais 4, que vai dar 6. Então, isso daqui é a forma que eu não posso fazer. Eu não posso adicionar sinais negativos. Entendeu? Então, isso é muito importante de deixar claro para você aí. Então, aqui a gente está aprendendo algumas coisas. Quais são as coisas que a gente aprendeu aqui? Né? Vamos pegar e vamos... Cadê? Tirar isso aqui. Pronto. Então, vamos deixar claro algumas coisas. Sempre que eu tenho algum número, eu posso, então, pensar que tem um sinal positivo na frente. Certo? Que ele significa alguma coisa positiva. Se eu tenho números, eu posso pensar na minha cabeça que esse maisinho aqui não faz diferença nenhuma. Se eu tenho um número negativo,
eu posso pensar que tem um mais em algum lugar aqui, porque não faz diferença nenhuma. Mais menos 2 e menos 2 é a mesma coisa. Então, por isso que o mais não interfere. O menos com menos interfere, porque menos com menos vira mais, quando ele está junto, tá? Então, é uma coisa que vai interferir, você não pode cometer esse erro, beleza? Da mesma forma, o número 1 também ele existe em todos os números. Por quê? Porque se eu falar que eu tenho o número 2, é a mesma coisa que eu falar 1 vezes 2. E quando eu falo desse 1, eu estou falando de 1 positivo. E o 2 eu estou falando de 2 positivo. Legal? Então, o número 1 está presente em todos os números. Concorda? Só que multiplicando, né? Não posso fazer isso daqui, porque isso daqui dá 3, e 3 é diferente de 2. Então, é só multiplicando. O 1 está presente multiplicando todos os números, porque para o número existir, ele está existindo uma vez, pelo menos. Tá bom? Isso é importante por quê? Vamos lá. O que é o parênteses? O parênteses que a gente utilizou aqui, mais 2, menos, mais 4. O que ele significa? É como se ele fosse uma prioridade na sua resolução aqui da matemática. É como se fosse uma caixinha que eu estou falando. O que tem aqui dentro, ele tem uma prioridade de entendimento. Aqui dentro dessa caixa tem o número mais 2. Entende? E aqui dentro dessa caixa, eu tenho o número mais 4. Positivo, né? Um 4 positivo. E eu quero remover essa caixa dessa daqui. Né? Eu quero fazer o 2 e eu quero tirar 4. Por que isso é importante? Neste momento, não importa. Mas e se eu tivesse uma expressão numérica, né? Que é o que a gente vai falar mais para o final. E se eu tivesse, por exemplo, eu quero o dobro, então 2 vezes, o quê? Um valor que tenha, por exemplo, sei lá, 1 mais 3. Então, a gente vai começar a ver o parênteses dessa forma. O que isso significa? Significa que eu não posso fazer, quando eu tenho isso aqui, eu não posso pegar o 2 e multiplicar o 1. E fazer 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3 igual a 5. Eu não posso fazer isso daqui. Por que eu não posso? Porque, lembra, isso aqui é uma caixa. Então, eu estou falando o seguinte, eu quero dobrar a quantidade que está dentro da minha caixa. Dentro dessa minha caixa, eu tenho 1 mais 3. Então, quando eu dobro essa caixa, ou seja, eu pego ela e eu duplico ela, certo? Então, 2 vezes 1 mais 3 seria isso daqui. Eu estou dobrando a caixa que eu tenho aqui, que é meu parênteses. Cada caixa aqui vale quanto? 4. 4 mais 4, 8. Então, percebe que se eu fizer direito, dá 8. Se eu fizer errado, dá 5. Então, tem diferença. E na matemática, se dá um resultado diferente, é porque um dos dois está errado. Então, isso daqui está errado. Então, eu não posso pegar e dobrar só um dos valores de dentro da minha caixa, concorda? Eu não posso pegar o 2 e dobrar uma coisa que tem dentro da caixa, e aí isso daqui vira 2, certo? E aí ficaria 2 mais 3. Não posso, porque eu quero dobrar a minha caixa. É isso que quer dizer quando eu tenho parênteses. Eu tenho, né, uma quantidade aqui dentro que deve ser priorizada, tá bom? Então, isso aqui é sobre os parênteses. Legal. Mas por que usa isso daqui? Não é só eu fazer 1 mais 3 dá 4, e eu fazer 2 vezes 4 dá 8, acabou? Acontece que, mais para frente, tem muitas situações onde eu quero falar o seguinte. Imagina o seguinte, eu vou dobrar a quantidade de dinheiro que 2 irmãos têm. Então, um dos irmãos, ele vai ter R$3. E o outro irmão, a gente não sabe quanto ele tem. Então, a gente vai chamar de X.
A letra me assusta, então vamos chamar de ponto de interrogação. Olha só como mudou. Então a gente não sabe o valor que tem aqui, legal? Então, dois irmãos têm uma quantidade de dinheiro, e aí a gente vai dobrar a quantidade de dinheiro que eles têm guardado. A gente não sabe quanto que é, mas a gente sabe que no final dessa conta aqui, no final das contas, eles vão acabar com 10 reais. Então é para isso que serve você colocar o parênteses, porque você está descrevendo isso aqui exatamente da forma como foi dito. Eu vou dobrar a quantidade, né, que é uma soma de duas quantidades, certo? E o resultado disso daqui vai ser 10. Como que eu resolvo isso aqui? A gente vai aprender a equação, mas basicamente, se eu colocar o 2 aqui, o que vai acontecer? Certo? 3 mais 2 dá 5, 2 vezes 5 dá 10. E aí a gente vai aprender também o quê? Que, né, essa continha é tranquila até de você conseguir pensar no raciocínio, mas a gente pode transformar matematicamente no quê? A gente vai distribuir a nossa conta, nesse caso aqui. Aí a gente vai falar que 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes uma quantidade desconhecida dá 10. Então, se eu já sei que tem 6 dos dois lados, eu sei que 2 vezes essa quantidade desconhecida vai ser igual a 4. Então, 2 vezes algum número dá 4. Qual que é esse número? Esse número aqui é 2. Né? Então, isso aqui me permite fazer contas. O parênteses, né? Essa forma de descrever os números, me permite fazer esse tipo de conta, que seria tão difícil. Mas, enfim, você não tem que entender isso aqui agora, tá bom? Só estou te mostrando para que serve no futuro. Para você resolver problemas um pouco mais complexos. Vamos lá, voltar para parênteses. Então, por enquanto a gente não brinca com letras, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar números. Então, a gente vai usar números. E aí você tem que saber que existem duas formas de resolver isso daqui. Ou você tenta resolver o de dentro primeiro, e aí vai ficar isso daqui, tá? Ou você, que a gente vai aprender, a gente vai distribuir a multiplicação, e aí vai dar 6 mais 4, que também dá 10. Então, as duas formas de resolver chegam no mesmo valor, o que significa, possivelmente, que está correto essa forma de fazer. Legal? Então, parênteses. Vamos retomar. Parênteses é uma caixinha. E nessa caixa eu quero resolver o valor dessa caixa primeiro. Legal? Essa caixa ela pode indicar que eu tenho um valor, por exemplo, eu posso usar para discriminar, para deixar claro que o meu número é negativo ou que o meu número é positivo. Então a gente pode utilizar assim para deixar bem claro. E aí a gente coloca a operação que a gente quer aqui, se seja mais ou menos, né? Sem nenhum número. Então a gente isola o número da operação para a gente entender melhor o que está acontecendo. Só que depois que você entende, vira, né, isso daqui aqui. Tá. Vamos falar sobre sinais. Vamos continuar falando sobre sinais. Falamos sobre sinal em soma e subtração, em adição e subtração, né? Mas e na multiplicação? Como que a gente faz na multiplicação e na divisão? Qual que é a regra de sinais? Tá? Antes, vamos deixar claro uma coisa. Positivo não, adição e subtração é um nível de operação. Multiplicação e divisão é outro nível de operação. Então, a gente nunca pode misturar os dois níveis de operações na matemática, porque eles significam coisas completamente diferentes, tá bom? Voltando nisso, olha só. Imagina que eu tenho aqui menos 2, menos 4. O que significa isso aqui? Que eu tenho uma operação de subtração onde eu tenho o número menos 2 e dele eu estou removendo 4. O resultado disso daqui vai dar menos 6. Tá? Então, menos com menos, neste caso aqui, onde eles estão separados por um número, não vai ter aquela regra de menos com menos é mais, que é chamada de regra dos sinais. Tá? Isso só vai acontecer na multiplicação. Ou seja, quando os dois sinais estiverem juntos. Então, só se dois sinais negativos ficarem juntos, a gente transforma em adição. Legal?
Então não tem nenhum número aqui, né? Bugando esse cara. E aí a gente tem os sinais da multiplicação. Vamos lá. Na multiplicação, a gente já vai escrever, por exemplo, 2 vezes 4, sabe que dá 6. Ou seja, tem um sinal positivo na frente de todos os números. Agora, se eu escrevesse 2 vezes menos 4, o que vai acontecer? Eu tenho um sinal positivo. E agora que eu tenho a multiplicação aqui, como operação matemática, eu não posso considerar esse menos como uma subtração. A partir desse momento que existe uma outra operação entre os números, né, eu já não posso entender nunca que tem uma subtração aqui com esses menos. Esse menos vai ser sempre sempre do sinal do meu número. Legal? E isso aqui me confunde porque parece que é uma exceção. Como que eu gosto de pensar? Tá? Então eu gosto de pensar da seguinte forma. Se eu tenho isso daqui, eu sempre penso como se fosse o sinal do número. E como se tudo fosse adição. Então eu sempre vou pensar dessa forma. Né? Mais 2, menos 4. Pronto. Como se o mais fosse uma coisa, como já disse, que existe sempre. E aí você não se confunde tanto. Enfim, você tem que encontrar o jeito que faz sentido para sua cabeça, tá? Porque para minha cabeça, às vezes eu sou esquisito, eu vou pensar de uma forma esquisita que pode não fazer sentido para você. Enfim, quando a gente tem na multiplicação, né, um número positivo com negativo, o negativo ele sempre vai ter prioridade sobre o positivo. Ou seja, se eu tenho um negativo, o meu resultado vai ser o quê? Por que eu coloquei 6 aqui, né? Eu adicionei, desculpa. 8. 2 vezes menos 4, então, dá o quê? Menos 8. Tá? Por quê? Porque o sinal negativo, a gente pode pensar de duas formas. Ele tem prioridade sobre o positivo, ou ele inverte o sinal do outro amiguinho aqui. Então, ele sempre vai inverter o outro sinal que está na conta. Então, um menos faz com que o outro mais fique menos. Se eu tiver um negativo e outro negativo, o sinal negativo ele vai fazer com que o outro sinal fique positivo. Ele inverte. Ele é do contra, né? Um negativo. Dito isso, não quero que você nunca decore. Mais com mais é mais com menos é menos, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Não decore dessa forma. Por que eu falo para você não decorar dessa forma? Porque é idiota. Por que é idiota? Porque mais com mais dá mais, você não precisa saber. Então, 1/4 da informação daqui é inútil, beleza? Você está gastando o espaço da tua cabeça de forma inútil aqui. Mais com menos dá menos? Beleza, eu consigo entender que seja uma regra interessante. Mais com menos, quando tiver os dois sinais misturados, vai dar menos, multiplicando. Agora, menos com mais dá menos também é uma informação idiota de você memorizar, porque é a mesma coisa que a de cima. Você tem que discernir que mais com menos e menos com mais é a mesma coisa. Então isso aqui é idiota. E menos com menos dá mais? Beleza, eu entendo que dá para memorizar aqui. Você pode memorizar. Então você só tem que memorizar o quê? Mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Só isso. E os outros dois têm que ser óbvios, tá? Se você precisa decorar esse negócio aqui para ficar óbvio, temos que verificar alguma coisa, né? Alguma coisa tem que ser verificada na cabecinha. Algum neurônio está dormindo. Então, isso daqui reduz em 50%. Metade da decoreba é inútil. Por isso que eu falo, não precisa decorar isso aqui. Se você entende esse carinha aqui, resolve. Agora, qual que é o problema disso daqui? Vamos lá. E se eu tivesse uma conta? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E agora? A nossa tabela só diz menos com menos dá mais. Ela não diz menos com menos, quanto que dá. E aí a gente entra num novo problema, entendeu? Por isso que decorar é ruim, porque decorar faz você não pensar. E quando você acostuma a não pensar, fica realmente difícil de você conseguir raciocinar das coisas. É um costume, é um hábito que você tem que ter, de pensar e de refletir, né, de tirar conclusões lógicas. Então, vamos lá. O que acontece? Se menos com menos daria mais, a gente pode fazer por partes. Menos com menos dá mais, então aqui vai dar mais.
Então vai dar mais quanto? 4. Vezes quanto? Menos 2. Menos com mais vai dar menos. Então vai dar o quê? 8. Certo? Então a gente pode fazer por partes. Só que se tiver uma conta assim, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E agora, você vai ficar fazendo por partes? Menos com menos dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Mais 16 vezes menos 2 dá menos 32. Você vai fazer por partes. Tudo isso daqui, para você chegar numa conta. Qual que é o problema? Você pode fazer, não tem problema nenhum. O problema é que isso daqui é tão besta numa prova, né? Se cair numa prova, que se você ficar fazendo isso daqui, você não vai ter capacidade de fazer o exercício. Porque nenhum exercício vai te pedir isso. Isso aqui vai ser, assim, 10% da questão toda. E aí você vai fazer esse trabalhão todo só para chegar nessa conta, não tem porquê. Então, vamos lá, vamos aprender qual que é a lógica. A lógica é muito simples, gente. E a gente tem que entender que as coisas são bestas na matemática. Não tem nada de muito complexo. Por quê? Se a gente tem uma quantidade ímpar, ou seja, 3 números negativos, o que vai acontecer? Ímpar, o resultado vai ser negativo. E se tiver par, vai ser positivo. É só isso. Então, se eu tenho um monte de multiplicação ou divisão, que é a mesma coisa, o resultado, a gente já tem que saber o sinal, que vai ser negativo. Né? Qual que é a outra cor aqui? Pronto. E aí a gente só tem que fazer a conta. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, menos 8. Legal? E se a gente tivesse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o que a gente tem que fazer? Esse monte de 2 vai dar 32. Como são 5 números, é ímpar. Então vai ficar negativo a nossa conta. Legal? Então você não precisa ficar lá quebrando a cabeça, decorando coisinha de sinais, né? Porque menos com menos é par. E se é par, vai dar positivo. Se é menos com mais, é ímpar. Se é ímpar, vai dar negativo. Olha como é simples. Não precisa decorar a tabelinha de sinais. É besteira. Entende? E por que par vai dar positivo e ímpar vai dar negativo? Porque os pares, menos com menos, vão se anular. Então, esse daqui com esse daqui se anula, esse daqui com esse daqui se anula e vira positivo. O que sobrou? Sobrou um negativo. Né? Quando é ímpar, certo? Vai sempre sobrar um negativo. Quando tiver 2 valores, menos com menos, eles vão se anular e vai ficar positivo. É simples assim, não tem muito. Meu Deus, que regra difícil. Matemática é difícil, não é. Isso é coisa que você vai falando para a tua cabeça, que é difícil, mas é porque você não está tentando pensar sobre as coisas. Você não está pegando papelzinho e fazendo ali, tirando essas conclusões. Quando a gente tira uma conclusão, a gente faz o negócio, a gente chega na conclusão, fica fácil. Se você só ouve outra pessoa concluindo por você, fica difícil. Por isso que eu digo, é importante você pegar o papel e fazer as contas, ilustrar, pegar exemplos, tentar realmente entender. Esse é o processo que faz você aprender. Não é assistir aula. É você tentar aprender as coisas, tentar entender por você mesmo a matéria. Legal? Então, isso aqui são sobre sinais na matemática. E, de novo, mesma coisa com divisão. Se a gente tiver uma operação que é o seguinte, vamos lá. Menos 2 dividido por menos 2. Como é uma quantidade par de negativos, o resultado vai dar um resultado par. Agora, se eu tivesse menos 2 vezes menos 4 dividido por menos 2, a quantidade de negativos aqui é ímpar. Então, vai dar o quê? Negativo. 2 vezes 4 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Certo? Ou a gente pode só cancelar aqui, menos 4. Tá bom? Então, é só você contar as quantidades. Legal? Beleza. Vamos falar um pouquinho aqui dos níveis das operações. Na multiplicação e na divisão, quando a gente fala que é o mesmo nível,
significa que a gente pode fazer uma lambança, a gente pode misturar tudo. Então a gente pode falar, por exemplo, que 2 vezes 3 dividido por 2 vezes 6 vezes 4 dividido por 3. Imagina que você tem esse número aqui, essa conta. A gente tem multiplicação, a gente tem divisão, só que todas essas contas pertencem ao mesmo nível, né? Nível da multiplicação e da divisão. O que significa? Significa que tudo isso daqui está junto e misturado. Eu posso trocar tudo de ordem. Eu posso pensar, se você viu a aula de fração, você sabe que o quê? Qualquer número está multiplicando 1. E qualquer número também está dividindo 1. Então, aqui eu posso entender que aqui, por exemplo, teria uma divisão por 1. Certo? E quando eu multiplico duas frações, eu estou multiplicando também esses valores aqui. Então, é como se, nessa conta, tá? É como se aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar isso daqui, eu posso falar que é 2 vezes 3, vezes 6, vezes 4, dividido por 2 vezes 3. Eu posso, então, pegar aquele negócio que está separado, estranho, e eu posso juntar tudo numa mesma divisão, numa mesma fração. Eu posso também fazer o seguinte. Eu posso pegar e eu posso deixar ele conveniente para mim. Como assim conveniente? 2 dividido por 2 me dá 1. Então, eu quero juntar um numerador e um denominador iguais. Então, eu posso falar o seguinte, que é 2 dividido por 2, certo? 3 dividido por 3 também é conveniente. E aí eu vou ter 6 vezes 4. Então, eu juntei tudo que é igual, certo? Por quê? Porque agora fica bem simples de eu simplificar, sobra só 6 vezes 4, que dá 24. Então, a gente chega na resposta. Ou só de olhar essa conta, eu já posso ter essa conclusão e falar o seguinte. Cancela isso daqui, cancela isso daqui. Porque está igual em cima, embaixo, em cima, embaixo, sobra 6 vezes 4, que dá 24. Então, quando eu só tenho a mesma operação, tanto faz a ordem, tanto faz o jeito que vai acontecer, tá? Se tiver em fração. Agora, qual que é o problema? O problema é que, quando você está aprendendo matemática, uma das formas de você escrever a divisão é o seguinte. 2 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2 vezes 3. Quando você escreve dessa forma aqui, que eu acho que é uma forma assim, tenebrosa, o que ele quer dizer? Quer dizer que eu tenho que pegar os números da esquerda para a direita para eu entender o que está escrito. Eu não posso fazer aquilo que eu fiz, eu tenho que resolver na ordem. Então, esse jeito de escrever é, assim, uma bosta. Entendeu? Eu não sei para que isso existe. Eu não sei para que isso é ensinado. Eu não entendo. É horrível. O que isso quer dizer? 2 dividido por 3. Vou resolver isso daqui. 2 dividido por 3. Que não dá, né? Então, vamos colocar aqui 6, tá? Só para simplificar. 6 dividido por 3. Pronto. 6 dividido por 3 eu tenho que resolver primeiro. O resultado disso daqui vai ser multiplicado por 4. Então, olha como é estranho. O resultado dessa multiplicação vai ser dividido por 2. E o resultado disso tudo aqui vai ser multiplicado por 3. Então, aquilo que está escrito lá em cima se traduz nisso aqui embaixo. Então, não é 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2 vezes 3. É completamente diferente esses dois carinhas. Porque aqui vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Ou posso cancelar aqui, vai dar 4 vezes 3, vai dar 12. Será que vai dar a mesma coisa? Não sei se vai dar. Pode ser que dê. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2. Deu a mesma coisa. Só que as contas são completamente diferentes. Por sorte, deu a mesma coisa, mas poderia dar diferente. Entendeu? Principalmente se tiver adição e subtração aqui. Aí cagou de vez. Então, aí complica. Então, por isso que aqueles vídeos que a gente vê na internet, que o pessoal adora ficar assistindo, que tem aquelas continhas, tipo, quanto que dá essa continha aqui? E sempre alguém erra ou dá valores diferentes para todo mundo. Por que acontece? Cortei a minha cabeça ali. Por que isso acontece? Porque
Porque essa forma de escrever é zoada, né? Você tem que se resolver da esquerda para a direita, senão dá pau. Na matemática de vestibular, que a gente vai ver mais para frente, sempre vai estar escrito por frações, porque é uma forma melhor de você ler e entender, de você saber o que fazer. Beleza? Então, se tiver a mesma operação, é livre. Isso serve também para adição e subtração. Então, imagina que eu tenho uma conta assim. Eu não preciso, pegando esses números aqui, eu não preciso resolver na ordem. Tanto faz a ordem que eu vou resolver. Só que eu tenho que respeitar o sinal que está na frente. Então, eu tenho que respeitar que isso aqui é mais 2, mais 6, menos 3, mais 4 e menos 2. E eu quero juntar tudo. Por isso que eu digo, desconsidera adição e subtração. Só pensa em juntar os números. Então, por exemplo, se eu juntar 2 com menos 2, eu cancelo, né? Porque 2 e menos 2 se anulam. Se eu pegar o 4 e o 6, dá 10, porque é uma soma fácil. Então aqui vai dar 10. Sobrou o quê? 10 menos 3, que dá 7. Então eu posso resolver a minha expressãozinha do mesmo nível, se tiver tudo no mesmo nível, em qualquer ordem. Não importa a ordem que você vai resolver, não precisa ser da esquerda para a direita. Tá? Respeitando o sinal. Essa regra é bem simples. Beleza? Ok. Eu espero que isso tenha ficado claro. Próxima coisa que vamos falar aqui. Distributiva. Estamos quase terminando a nossa aula. Distributiva, o que acontece? Vamos pegar o nosso exemplo lá. Eu estou dobrando o dinheiro que 2 irmãos têm. Os irmãos têm R$3 e R$2. Então, dobrando isso daqui, vai dar quanto? Se eu somar, vai dar 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Tá? Isso é uma forma de você fazer. Outra forma de você fazer é você distribuir a sua multiplicação. Então, o que está fora do parênteses, você vai querer distribuir esta multiplicação aqui para todos os valores que estão dentro da caixa. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Se a gente tem ali uma caixa e a gente tem a gente tem uma sacolinha com um porquinho com R$3 e outro porquinho com R$2. Legal? Dentro dessa caixa. E eu vou dobrar essa quantidade. Eu sou um pai generoso. Vou dobrar a quantidade que meus filhos têm. Não significa a mesma coisa que eu dobrar a quantidade que o filho 1 tem e dobrar a quantidade que o filho 2 tem? Não é a mesma coisa? É isso que é distributiva. É idiota sim, não tem nada de... Meu Deus, eu tenho que decorar a regra. É a regra do chuveirinho, como dizem por aí. Né? Você faz o chuveirinho aqui e aqui. Pô, de chuveirinho. Chuveirinho é assim. Né? Isso daqui é um chuveirinho. Tá? A água cai para baixo, não faz parábola, não faz nada do tipo. Pô, de chuveirinho, cara. Não tem esse negócio de ficar lembrando de nome besta, não. É simplesmente, cara, é a caixinha lá que você... Aí eu falo da caixinha, né? É como se tivesse uma caixa que está dobrando as coisas que tem lá dentro. Ou triplicando, ou quadruplicando, ou dividindo pela metade, entende? Então a regra de multiplicação com isso daqui, você vai distribuir. Concorda? Beleza? Fica claro? Então isso daqui é a mesma coisa que eu fizer. 2 vezes 3 e eu somar com 2 vezes 2. Então, o sinal que existe aqui, ele vai se repetir aqui. Isso é importante. Agora, uma confusão que as pessoas fazem. E se eu tivesse, ao invés de multiplicação, e se eu tivesse uma adição aqui? Eu distribuo também essa adição. Então, ou seja, eu tenho que somar 2. Em cada valor. O que você acha? Diz o que você acha agora. Tipo assim, responde, sozinho, com confiança. Pausa o vídeo, eu não quero que você colhe. Você acha que dá para a gente distribuir a adição? Faz sentido distribuir a adição? Ou só funciona na multiplicação? Então, esse parênteses, ele permite distribuir tudo que a gente tiver fora, soma, subtração, multiplicação e divisão, ou é só multiplicação?
Ou é só multiplicação e divisão porque eles são do mesmo nível? O que você acha? Então vamos lá. Se eu estou somando 2 com a quantidade que meus dois filhos têm, que é 3 e 2 reais, o que vai acontecer? O resultado disso daqui vai dar 7. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7. Se eu distribuir a adição para esses caras, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 e eu vou ter 4 na minha caixa. O resultado vai dar 9. E 7 é diferente de 9. Então, não dá para eu distribuir a adição. Só se distribui multiplicação e divisão, né? Então, se eu tiver que multiplicar ou dividir o meu parênteses por 2 ou por qualquer quantidade, aí eu posso distribuir, né? Então, se eu tiver, por exemplo, isso daqui não, vamos pegar um outro número, 4. Se eu tivesse isso daqui, eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Eu posso distribuir a minha divisão ou separar a minha fração, tanto faz, né? Tanto que se você tivesse essa conta em fração, daria aquilo ali. Você soma o de cima e mantém o de baixo, né? 4 mais 2 e a base 2 mantém. Né? É o que a gente aprendeu em fração. Então, por isso que quando você tem essa adição, resulta naquilo, porque é a mesma coisa. Legal? Tá. De novo, para que serve a distributiva? Se eu posso só fazer a conta dentro do parênteses logo, por que eu tenho que distribuir? Por que eu tenho que aprender isso daqui? Porque é uma coisa que você vai aprender mais no futuro e porque a gente vai já usar isso daqui. Lembra? Lá para o começo da aula. 2 menos 4. O que acontece aqui? Por que 2 menos 4 vai dar 2 mais 4? Sabe por quê? O que está acontecendo aqui? Por que eu estou subtraindo? Porque aqui, tecnicamente, não tem multiplicação, concorda? Eu estou pegando o número 2, eu estou subtraindo o número menos 4. Não tem multiplicação. Só que, lembra que todos os números estão multiplicando 1. Não é? Todos os números. Inclusive, esse menos 4 também está multiplicando 1. Então, eu poderia falar que isso daqui é isso daqui, ó, multiplicando 1. E como tem um sinal negativo lá fora, o que vai acontecer com esse 1? Ele vai herdar esse negativo para ele aqui. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que o meu menos 1, aqui de fora, vai multiplicar com o menos 4 lá de dentro, né? Ele pode fazer isso daqui. Que vai dar o quê? Mais 4. Então, por isso que esse menos com menos aqui, quando está nesse formatinho que parece que não tem uma multiplicação, a gente pode considerar também como se fosse multiplicação. Legal? Inclusive, o que a gente vai ver mais para frente é o seguinte, que, às vezes, a gente vai ter isso daqui, ó. E quando você tiver uma conta dessas daqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que distribuir o sinal que está aqui, imaginando que isso aqui é 1, né? A gente vai distribuir esse sinal para os números de dentro também. Então, aqui, por exemplo, vai ficar 2, né? Menos com menos 2 vai dar mais 2. E menos com menos 3 vai dar mais 3. Então, aquela conta lá de cima vai resultar nisso daqui de baixo. A gente vai distribuir aquele negativo de fora para os números de dentro. E isso é importante por quê? Agora não é tão importante, porque se eu fizer menos 2 menos 3, vai dar menos 5, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 menos 5. E aqui a gente pode descobrir que vai dar 7. Né? 2 mais 5, resultado 7. Beleza, tranquilo. E aqui também a gente sabe que dá 7, então tá certo. Só que e se não fosse assim a conta? Lá na frente, o que a gente vai ver? A gente vai ver contas assim, ó. Então, eu vou ter 2 menos 2 menos x. E agora? Você não pode somar isso aqui de dentro. Você não pode juntar menos 2 com menos x, porque você não sabe o valor. Então, você vai resolver isso aqui como? Você vai pegar o sinal, e aí você vai transformar e simplificar esse monstrengo aqui numa coisa simples, isso daqui.
para depois se resolver. Entendeu? Então é muito importante que você aprenda agora isso daqui, porque se você não aprende agora, quando você começar a ver letras, você vai ter dificuldade. Porque agora é com número. Se você não entende com número, quando você vê letra, vai ficar difícil. E essa que é a grande questão da matemática. O pessoal fala, quando entrou letra ficou difícil. Quando coloca letra, quando coloca X, eu não entendo matemática. Não é que você não entende matemática por causa da letra. Você não entende matemática porque você não aprendeu a base da matemática. E aí, na hora que tem a letra, que você não pode resolver, que você depende só do seu conhecimento matemático e não tem como você fazer a continha, igual o que aconteceu aqui, aí você não consegue, entende? Porque para você conseguir fazer isso daqui, você tem que entender o que está acontecendo na matemática, a mecânica da matemática tem que estar bem clara para você. Legal? Então isso daqui é sobre distributivo. Evidência eu não vou falar não. Evidência eu acho que já é muito para a cabeça de quem está começando. Me arrependi de colocar ali, mas isso aí fica para uma aula mais posterior. Expressões numéricas. Agora a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu nessa aula. A gente vai fazer o Megazord. Então, expressão numérica é o quê? É eu pegar várias operações matemáticas e criar uma expressão, né? uma frase matemática. Então, imagina que eu tenho aqui, sei lá, 3 vezes menos 2 mais 4 dividido por 2 vezes 3 dividido por, sei lá, 6 vezes 4 menos 2 mais 3 dividido por 2 vezes 6. Então, imagina que eu tenho uma expressão dessa daqui. Legal? Posso até colocar um parênteses aqui para ficar mais claro onde que fica o começo e o fim da minha conta. Né? Que, na verdade, não seria parênteses, teria que colocar um outro negocinho aqui. Tá. O que é até legal de falar sobre isso. Então, tecnicamente, a gente não precisa usar nenhum outro símbolo para representar a prioridade na nossa conta. Porque se eu tivesse um parênteses aqui, daria na mesma. Só que, matematicamente falando, a gente acaba colocando o quê? A gente acaba escrevendo em ordem, nessa ordem de sinais aqui. Para representar o quê? A mesma coisa que o parênteses. Só que se tiver um parênteses além do parênteses, a gente usa outro símbolo. Se tiver outro parênteses além da chaves, a gente usa o colchetes. Eu acho que é isso. Eu sempre confundo o nome dos dois. Mas não é relevante, né? Tanto que eu mesmo não lembro, e isso daqui não se usa muito. O que a gente quer dizer aqui nessa expressão é o seguinte, a gente tem um monte de contas para fazer. E a gente tem que determinar o quê? A ordem de prioridade de resolução para conseguir fazer essa conta. Como que a gente faz? Como que a gente pode pensar nisso daqui, entender onde começa, onde termina e não bugar a nossa forma de resolução, tá? Simples, vamos lá. Na escola, a gente aprende um negócio chamado PM das, né? Parênteses, primeiro, depois multiplicação, depois divisão, depois adição, depois subtração. O que eu vou te ensinar hoje? Porra nenhuma. Eu não quero que você utilize isso aqui, não é que eu não quero, mas eu acho que é uma regra que pode te ajudar quando você é ruim em matemática, só que também vai evidenciar que você é ruim em matemática, que você não sabe matemática. Por quê? Olha essa conta aqui. Se a gente seguisse aquilo, a gente teria que começar pelo parênteses. Pelo parênteses qual? Mais de dentro. Outra coisa que a gente faz com o PMDAS é que a gente começa da esquerda para a direita. O que é uma coisa que eu também não diria para você fazer. Por quê? Primeira coisa que eu faria, seguinte. 2 menos 2 dá 0. Cancelei esses dois números. Mas é adição. Adição é uma das últimas coisas que você pode fazer na matemática. Mas e daí? Esses dois valores aqui eles não têm influência nenhuma dos outros. Entende? Então, perceber isso, eu acho que é uma grande vantagem na hora de você enxergar a conta e simplificar ela. Se você fizer dinheiro da escola, você é obrigado a fazer o quê? Um passo por vez. Uma conta por vez. E você vai escrever o seguinte, você vai copiar tudo. 2 mais 3 vezes.
Aí eu vou fazer esse parênteses aqui. Menos 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu vou resolver isso daqui. Vezes 4, menos 2, mais 3 dividido por 2, vezes 6. Entende? Por quê? Porque o primeiro passo é resolver o parênteses. Então, até eu resolver o parênteses, eu não posso mexer em nada mais. E aí, o que vai acontecer? Vou ter que continuar com a minha conta. Olha só como é ruim esse processo. Então, aqui, 2 vezes 3, dá, eu vou até tentar adiantar mais. Aqui. 6 vezes 4, menos 2, mais 3 dividido por 2, vezes 6. Então, aqui a gente está resolvendo o quê? A multiplicação dentro do parênteses agora. Resolvemos a multiplicação, agora a gente vai resolver o parênteses. 2 mais 3, menos 2 mais 6, dá quanto? Dá 4. Dividido por 6. Próximo passo. 2 mais... Já resolvemos lá, aqui a gente vai ver que é o quê? Que dá 3 vezes 4 dá 12. Então, a gente resolveu a multiplicação dentro do parênteses. Próximo passo, 2 mais 2 dividido por 6, dá 2. Vezes 4. Menos 2, mais 3 dividido por 2, vezes 6. Ó, e é tão ruim que, como eu estou fazendo várias e várias vezes, pode ser que eu cometa algum erro aqui dentro. Pode ser que eu cometa algum erro, porque, ó, já errei um sinal aqui, por falta de atenção. Porque tá um processo tão chato, tão trabalhoso, que eu vou errar a conta no final das contas. Agora, o que vai acontecer? Multiplicação. Então, 2 mais 2 vezes 4 dá 8, menos 2, mais 3 vezes 6 dá 18, dividido por 2. 2 não posso fazer, porque a gente está agora na divisão. 18 dividido por 2 dá 9. 2 mais 8 dá 10. Menos 2 mais 9. Eu vou fazer menos 2 mais 9. Também é uma outra operação que eu posso fazer, né? Ou eu posso fazer da esquerda para a direita, tanto faz. Então, se eu seguir, que é adição primeiro, eu vou ter que fazer menos 2 mais 9, que dá quanto? E aí já tem um problema. Esse menos aqui eu copiaria ou não? Né? Então vai dar 7. Então, olha o processo que foi feito para eu fazer essa conta aqui. Parece difícil pra caramba fazer isso daqui, não é? Putz, foi difícil demais fazer essa conta. O aluno sai traumatizado disso daqui, se fizer assim. Então, o que eu recomendo você fazer? Primeiro, a nossa operação, nosso nível mais básico é a soma e a subtração. O que isso significa? Significa que eu posso fazer essas contas, eu posso separar essas contas em grupos. Por quê? A soma e a subtração vai ser a última coisa a ser feita. Então, aqui, eu vou separar. Esse 2 não vai ser mexido até o final da conta. Aqui, esse menos 2, ele não vai ser mexido em nada. Então, eu vou separar em grupos. Os grupos são onde tem minha soma e a subtração isolados de tudo. Legal? Então, por exemplo, aqui eu não posso dividir porque está no meio da minha conta. Então, não dá para eu usar isso aqui como parâmetro. Mas se eu tiver uma soma ou subtração isolados, que é o caso aqui, ó, eu posso separar eles. E o que significa? Que eu posso resolver esses caras em paralelo. Então, cada um desses 4 grupos eu posso resolver em paralelo. Então, por exemplo, eu posso pegar esse 2 e o menos 2, sabendo que não tem nenhuma outra conta que vai ser feita com eles, porque eles são o último carinha da lista, a gente pode pegar e a gente pode simplificar mais 2 com menos 2. Já remove isso da minha conta. Aí a próxima coisa que eu posso fazer aqui é olhar se tem alguma coisa para ser simplificada. Então, por exemplo, 3 vezes 6 dividido por 2, 3 não divide 2, mas 6 divide 2. Então, eu posso falar que isso daqui é o quê? 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui, eu posso falar que deu mais 9. Legal? E aqui no meio, o que eu posso fazer? 2 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu posso simplificar ali, ó,
já com o enunciado, eu já posso pegar aquele resultado. 2 vezes 3 dá 6. E aí eu vou escrever aqui a minha conta. Dividido por 6, tá? E aí aqui eu vou estar multiplicando por 4 e depois eu estou somando 9. Então aquilo tudo que sobrou é 9. Pronto, acabou. Aí agora o que eu vou fazer? Menos 2 mais 6 dá quanto? Dá 4. Beleza? 4 vezes 3 dá 12. Então aqui vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2. Então 2 vezes 4 mais 9. 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 9, 17. Olha como a gente resolveu a conta muito mais rápido e de forma muito mais simples. Ah, tem algumas horas aqui que eu dou uma acelerada. Tipo aqui, menos 2 mais 4 mais 6 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Eu já coloco tudo junto. Se isso confunde você, você pode sim reescrever embaixo, você pode fazer do seu jeito, né? Mas tenta acelerar esse processo em alguns momentos que você vê que é tranquilo de você fazer a conta para você, porque quanto mais você acelera esse processo, na minha visão, menos erros, menos chance de erros tem de você cometer, no final das contas, se você entender as regras da matemática, que nem a gente está fazendo aqui, né? Tanto que se eu olhasse isso daqui, eu fizesse não para ensinar para vocês, se eu fizesse por mim, eu faria mais ou menos isso daqui que eu fiz. Aqui eu faria 2 vezes 3, 6, 6 menos 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 6, dá 2, 2 vezes 4, dá 8, 8 mais 9, 17. Eu faria assim. Por que isso é importante? Porque na prova de matemática, na prova de vestibular, né, uma coisa mais complexa, você não tem muito espaço para resolver. Você não tem como ficar copiando tudo na linha de baixo, fazendo na linha de baixo. Você vai ter que fazer um processo mais rápido. Você também tem que acelerar a sua conta, porque se você ficar demorando, se você demorar escrevendo, você vai perder tempo. Então, na minha visão não de matemático, mas de estudante de matemática ensinando matemática, a minha visão é que o papel ele serve como ferramenta para você fazer a sua própria anotação, para você conseguir fazer as contas e não errar. Entende? Mas é uma coisa para você. Na escola, a gente aprende a fazer essa anotação, linha a linha, uma coisa por vez. Por que a gente faz desse jeito? Porque o professor ele quer entender o seu raciocínio, ele quer entender o que você fez. Mas se o seu raciocínio é tão rápido que você faz, se você é tão bom em matemática que você faz raciocínio rápido, na minha visão, o professor não tem que ficar entendendo o que você fez. Se ele olhar isso daqui, ele já tem que entender que você é uma pessoa que domina e você chegou na resposta certa. Não tem mistério, né? Só que na escola a gente aprende o quê? A fazer passo a passo. Isso, na minha visão, dificulta a aprendizagem do aluno. Tá? Claro que você olhando isso aqui, você não vai entender nada. Só que a grande questão eu não estou fazendo isso aqui para você entender, estou fazendo isso aqui para eu resolver a questão. E eu quero que você faça os exercícios, porque você só vai entender quando você tentar fazer expressões numéricas. Então, pegando uma lista de expressões numéricas, tentando fazer essa lista de expressões numéricas, certo? E aí você vai começar a tentar agilizar o processo, ver o que pode ser feito ou não, onde que você errou. Então, é muito importante nessa fase de expressões numéricas. Se você chegou no resultado errado, volta os passos e vai vendo qual foi a parte que você errou. Você errou por quê? Por distração? Ou você errou porque você realmente não domina uma regra ali da matemática, de ordenação, de se mistura multiplicação com subtração, ou sinais, né? O que aconteceu naquela conta que fez você errar? Entende? Então, esse processo de você avaliar o que você está entendendo ou não é muito importante aqui. Agora, nesse momento, é onde a gente vai começar a separar as crianças dos adultos, entende? Dos meninos e das pessoas que estão realmente querendo aprender. Se você não estudar direito, você vai ficar para trás. Por quê?
Isso aqui é a base para equação. E equação é a base para toda a matemática. Se você não dominar esse cara aqui, você não vai para frente. Então, é muita prática realmente, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem. Lembrando que eu tenho um curso de matemática básica, onde eu consigo explicar muito melhor essas coisas, onde a gente consegue separar por aulas, onde eu consigo te passar exercícios mastigadinhos para você ir aprendendo, né? Não é um vídeo no YouTube onde eu tenho que fazer tudo em uma hora de aula, um aulão para você conseguir receber esse vídeo por conta do engajamento da plataforma. Então, lá no curso de matemática básica, putz, consigo te ensinar bem isso daqui, realmente, com calma, e você pode tirar dúvida infinitamente comigo. Teve dúvida, não sabe fazer, quer mais exercício, pode pedir para mim que eu vou te ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, vou ficando por aqui e até a próxima.